Olá, nós vivemos um momento que tem acontecido uma grande mudança global. As nossas vidas, as nossas famílias, a igreja do Senhor Jesus, ela tem sido afetada. Estamos num grande momento de transição, não sabemos muito bem o que vai acontecer nos próximos dias, semanas, e como que isso vai afetar a nossa vida como um todo. Isso, de certa forma, traz uma expectativa para nós e isso afeta as nossas emoções, afeta os nossos pensamentos, os nossos desejos. E, por vezes, isso não são pensamentos, emoções, desejos, um comportamento saudável que glorifique ao Senhor, que esteja de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos, então, refletir acerca de algumas ferramentas, alguns equipamentos necessários para encararmos esse novo momento que tem surgido a todos nós. Nós queremos, então, refletir acerca de 4 âncoras que vão nos ajudar a suportar esse momento de aflição, de dúvidas, de inquietação. Eu convido você a abrir no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós leremos, vamos meditar a partir do versículo 36. Lucas, ele está escrevendo esse evangelho para gerar e proporcionar no coração dos leitores originais, como no nosso também, o entendimento de que a mensagem soberana do reino, ela deve ser estendida a todas as nações. Israel rejeitou Jesus como o Messias, o Filho do Homem enviado por Deus, e essa mensagem, para a glória de Deus, chegou até nós, e nós devemos levar ela adiante. O Evangelho de Lucas pode ser dividido dessa seguinte forma, e hoje nós veremos esse último bloco de Lucas, do Evangelho de Lucas, como então que esse Evangelho deve ser propagado a todos nós. Esse Evangelho, logo no início, capítulo 2, versículo 10, Lucas ele já fala o seguinte: boa nova de grande alegria, qual será para todo o povo. Uma mensagem não exclusiva de Israel, mas uma mensagem que deveria ser anunciada a todos os povos, conforme nós vemos no capítulo 2 ainda, versículo 30 a 32, que diz o seguinte: vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. O clímax da narrativa de Lucas é o relato acerca da ressurreição de Jesus, pelo qual ele vai autenticar como o Messias, vai ser confirmado Jesus como o Messias glorificado, que cumpriu as Escrituras e estendeu então a bênção da salvação, a mensagem do reino a todas as nações. O Evangelho, que sai de Jerusalém, toma o Império Romano e conquista cada dia mais pessoas no mundo inteiro. Então, nós chegamos no capítulo 24 de Lucas, é a sua última parte, ele está terminando o seu evangelho. Jesus já havia ressuscitado, encontrado com 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia explicado para esses 2 discípulos tudo o que a Bíblia dizia sobre ele, começando desde Moisés e todos os profetas. Jesus, ele, nos versículos anteriores, do versículo 36, diz que ele ficou hospedado com esses discípulos, fez uma refeição junto com eles. No momento em que os olhos desses 2 discípulos foram abertos, eles viram que era Jesus que estava com eles durante todo o caminho. E nesse momento Jesus então desaparece. Esses 2 discípulos, eles falam um para o outro, é por isso que o nosso coração estava queimando quando ele nos explicava as Escrituras. E aí eles retornam rapidamente para Jerusalém e eles estão contando agora para os outros discípulos: é verdade, Jesus ele ressuscitou. E enquanto eles empolgados, animados, contando e relatando essa história do que havia acontecido no caminho de Emaús, o encontro deles com Jesus, nesse momento Jesus apresenta-se a eles. E é aí que entra a mensagem de hoje. Veja o versículo 36 até o 43. Nesse contexto, versículo 36 diz: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito.
Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Nós vamos ver nessa mensagem 4 âncoras para nossa alma, nesses momentos de transição, de dúvidas. E a primeira âncora para nossa alma: Jesus oferece a paz. Ele está entregando a paz aos seus discípulos. A primeira âncora que nós necessitamos é acerca da paz que Jesus oferece. Jesus chegou nos discípulos, tanto os dois do caminho de Emaús, contra aqueles que eles encontraram, e nós veremos aqui, eles estavam assustados, e Jesus, quando apresenta-se a eles, de imediato, as primeiras palavras é: paz seja com vocês. Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia que eles estavam aflitos. Veja que o texto apresenta ao menos 6 sintomas aqui de como estava o coração, o ânimo, o espírito dos discípulos. Eles estavam assustados. Eles estavam com medo. Eles estavam, de certa forma, alienados porque eles estavam pensando, raciocinando, mas achando que estavam vendo um espírito. Eles estavam perturbados, eles estavam com dúvidas. Ao mesmo tempo que eles estavam alegres, a Bíblia diz que eles estavam com espanto. E Jesus oferece a paz. Jesus come com os discípulos. Jesus mostra suas mãos e os pés. Como os discípulos, nós também estamos com medo. Nós também estamos assustados. Nós ficamos perturbados, agitados com as notícias que chegam até nós. Isso gera dúvida no nosso coração. E o que nós necessitamos hoje é o mesmo que os discípulos necessitavam naquele momento. Nós necessitamos de paz. Mas paz não é apenas um sentimento. Paz é uma pessoa. Paz é Jesus. No livro de Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Ainda em Isaías, nós vemos no versículo 26, capítulo 26, versículo 30, o Senhor: guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quem tem um propósito firme de confiar no Senhor, de depender no Senhor, de olhar para o Senhor, será guardado, protegido, amparado numa paz perfeita. Antes de Jesus ir para o céu, Jesus fala para os discípulos: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Essa paz que Jesus oferece é como de um passarinho que construiu o seu ninho ao lado de uma cachoeira. E mesmo com a forte pressão das águas, mesmo com o barulho das águas, mesmo com o volume das águas ao lado nesse ninho, esse passarinho canta, esse passarinho fica tranquilo, ele coloca os seus ovos, ele vai cultivar e criar ali um ambiente para os seus filhotes, porque ele está em paz, ele está tranquilo, mesmo com o perigo ao seu lado. É essa paz que Jesus oferece, é essa paz que eu preciso, que você precisa. Mesmo diante de tanto barulho ao nosso redor, mesmo diante da força e das pressões que estão nas nossas circunstâncias que nós vivemos, Jesus, ele oferece a paz. Ele diz: paz seja com vocês. Para nós passarmos nesse momento difícil, nós precisamos de paz. Esse momento de transição, de dúvidas, de espanto, nós precisamos de paz. A segunda âncora que Jesus nos oferece é um propósito. Veja o versículo 44 e 45. E disse-lhes:
Foi isso mesmo que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Jesus explica para os seus discípulos a palavra do Senhor. Ele mostra para os seus discípulos que as Escrituras apontam então para Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: Ele nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse é o bom propósito de Deus, esse é o plano de Deus, convergir em Cristo todas as coisas. Jesus não é um plano B, Jesus não é uma correção de rota. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, tudo aponta para Jesus, tudo vai convergir em Jesus. E Jesus está explicando para os seus discípulos como que a escritura do Antigo Testamento, desde Moisés, os profetas apontavam para ele. Lembre que Jesus, no caminho de Emaús, junto com aqueles dois discípulos, já havia dito isso para eles. Jesus já havia explicado a eles o que constava a respeito dele em toda a Escritura. O propósito de Deus é esse: convergir em Cristo todas as coisas. Isso só é possível quando Jesus abre, então, o nosso entendimento. Lembra de Isaías 26, versículo 3? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Veja bem, o propósito da nossa vida, então, é viver Jesus Cristo, ser como Jesus, estar em Jesus, andar como ele andou. É tomar a nossa cruz e seguir os passos que Jesus seguiu. O propósito da nossa vida não é termos saúde, o propósito da nossa vida não é sermos famosos, o propósito da nossa vida não é adquirir riquezas, o propósito da nossa vida não é ser feliz. O propósito da nossa vida, da vida de um discípulo do Senhor Jesus, é ser como ele. É viver para a glória de Deus na medida em que você vai sendo transformado com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em todas as coisas, nas coisas boas e ruins, Deus está agindo para que nós sejamos mais parecidos com Jesus, porque esse é o propósito, é isso que ele predestinou, é isso que o Senhor nos chamou, é esse o bem que ele tem operado na minha vida e na sua vida, para sermos mais parecidos com Jesus. A segunda âncora para vivermos os momentos difíceis é entendermos que nós fomos criados com um propósito. Fomos criados para a glória de Deus, para sermos mais parecidos com Jesus, estar nele, andar como ele andou, ter o nosso caráter transformado por Cristo. Desta forma que nós glorificamos a Deus. Então não importa se você tem muito ou se você tem pouco, se você tem saúde ou se você está enfermo, se você está cercado de amigos ou se você está só. O que importa e o que conta para Deus é na medida em que você está crescendo à medida da plenitude de Cristo, está se tornando mais maduro em Cristo, está vivendo para ele enraizado, edificado em Jesus. Jesus então apresenta para os discípulos o propósito de todas as coisas, propósito das Escrituras, propósito da nossa vida, e é disso que nós precisamos para passar esses momentos de transição, esses momentos de indefinições. Nós precisamos entender o propósito que Deus tem para a nossa vida. A terceira âncora que nós necessitamos é entender o plano de Deus. No capítulo 26 ainda, 24,
no versículo 46 a 48 diz: E ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. O plano de Deus, Jesus agora apresenta o plano para os seus discípulos. E o plano é que no nome dele, de Jesus, que morreu e ressuscitou, todas as nações, começando por Jerusalém, em todas as localidades, para todas as pessoas, deveria ser pregado o arrependimento para perdão dos pecados. Nos momentos de indefinições, nós precisamos continuar praticando o plano, cuja mensagem é esse arrependimento para o perdão dos pecados. O ser humano, ele não nasce bom. O ser humano, ele nasce pecador. O ser humano nasce com seu intelecto, com as suas emoções e com a sua vontade inclinado para o mal. Nós não ensinamos ele a pecar de forma intencional, mas o ser humano, ele já nasce disposto para pecar, porque o pecado afetou toda a humanidade. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. O versículo 10 de Romanos 3 diz que não há nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem. Romanos 6:23 diz que o salário, então, desse pecado é a morte, uma condenação para todas as pessoas. Então, todas as pessoas precisam de arrependimento. E nós precisamos anunciar essa mensagem de que as pessoas precisam se arrepender, se achegar diante de Deus, reconhecendo os seus pecados, pedindo perdão ao Senhor. Tiago Mates, pastor da igreja Red em Indaiatuba, certa vez ele disse: nós queremos uma igreja com ambientes irresistíveis. Que as pessoas cheguem aqui e elas sejam recebidas em ambientes confortáveis, pois aqui elas ouvirão a mensagem mais desconfortável de suas vidas, que elas são pecadoras. O evangelho é uma boa notícia, mas para ser uma boa notícia, nós primeiro precisamos entender o nosso estado, entender que nós nos opomos a Deus, nós lutamos contra a sua vontade, nós resistimos à vontade de Deus, e nós precisamos chegar diante dele e clamar a sua misericórdia, pedindo perdão pelas vezes em que nós quisemos ser Deus das nossas vidas, quisemos controlar os nossos relacionamentos, as nossas finanças, a nossa família, ao invés de perguntarmos: Deus, qual é a sua vontade? E quando Deus falar qual que é a vontade, submeter então a nossa vontade a dele, porque ele é o Senhor. Essa mensagem então deve ser levada a todas as pessoas, para que ninguém pereça e as pessoas sejam salvas. Os agentes vão transportar essa mensagem, são os discípulos. O texto diz: vocês são testemunhas. Os anjos anseiam pregar as boas novas, mas esse privilégio foi dado a nós de apontar para Jesus e dizer que ele é o Salvador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegarmos diante de Deus com os nossos amados, com os nossos familiares, com os nossos amigos, não pelos nossos méritos, mas pelo que Cristo fez. A importância da testemunha reside naquilo que ela viu e ouviu, não no que ela acha. Então nós devemos sair pelo mundo não falando aquilo que nós achamos, mas aquilo que Deus revelou na sua palavra, aquilo que Deus diz acerca do que aconteceu com o homem e como que ele pode ser resgatado e restaurado. E o campo é o mundo, todas as nações, todas as tribos. Sermos pessoas que vão, sermos missionários que vão, uma igreja missionária que vai e anuncia, sai da sua cultura, mas também sermos discípulos missionais, sermos uma igreja missional que fica e que recebe todas as tribos, que recebe todas as pessoas, por mais diferentes que elas sejam. Então não importa o que aconteça, mesmo nos momentos difíceis, mesmo se você está no hospital, mesmo se você está perdendo o emprego,
Anuncie as boas novas, fale para as pessoas que o mundo não vai terminar aqui. Existe um mundo que Deus preparou, mas só vai chegar diante do Senhor aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Compartilhe esta mensagem. Aponte aquele que é o nosso refúgio. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas precisam se apoiar em algo. Mostre para elas que Jesus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da adversidade. Mostre para elas que Jesus é o nosso Deus Emanuel, Deus conosco. Mostre para elas que Jesus estará conosco e que Ele nos sustenta, Ele nos ampara, que Ele tem poder para multiplicar o pão, não vai faltar. Mostre para elas que nós não devemos ficar preocupados com coisa alguma, o que comer, o que com vestir, porque Jesus está cuidando de nós. Pratique o plano, mesmo nesse momento de indefinição da vida. E a quarta âncora que Jesus nos apresenta para esses momentos difíceis de transição, esses momentos de mudança, a quarta âncora é que Jesus ele faz uma promessa. Versículo 49 diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os então levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Vocês já têm paz, vocês já têm propósito, vocês já receberam um plano, mas antes de cumprir esse plano, vocês receberão uma capacitação. Vocês receberão um revestimento do alto. Esperem, então, a vinda do Espírito. Ele é o poder de Deus. Eles esperaram o Espírito Santo, então, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eles esperaram o Espírito Santo que regenera, o Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que testemunha a respeito de Cristo, que nos auxilia na luta contra o pecado, que nos guia, que testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que intercede por nós, que habita em nós, que nos capacita para frutificar, que garante a salvação, que nos santifica. Cumpram, então, o plano ancorados nessa promessa que já se cumpriu com a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, então agora nós vamos. Nós já recebemos a capacitação, agora nós vamos sair para cumprir esse plano a todas as nações. No livro de Timóteo diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A promessa se cumpriu. E aí Jesus, ao se despedir dos discípulos, os abençoa, e eles voltaram com grande alegria, permaneceram no templo louvando a Deus, obedecendo a Deus, esperando então a vinda do Espírito Santo. Queridos, quais são as ferramentas que nós necessitamos para encarar esse momento de transição, esse momento de mudança? O que nós precisamos? E isso quando gera aflição na nossa alma, o que nós precisamos? Nós precisamos desfrutar da paz. Paz não é um comprimido. Paz não é uma comida. Paz não é apenas um estado de espírito. Paz é uma pessoa, paz é Jesus, Ele é o príncipe da paz. Esteja em Cristo e você terá paz. Tenha entendimento do propósito. Estude as Escrituras. Examine todos os dias a palavra do Senhor. E todas as coisas estão apontando, convergindo em Cristo. Então use a sua profissão para a glória de Deus. Seja você professor, seja você engenheiro, seja você psicólogo, seja você advogado, seja você prestador de serviço, seja você contador. Venha, estude, pense como que todas as coisas podem então convergir em Cristo, apontar para Cristo. E pratique esse plano. Anuncie às pessoas acerca desse Redentor.
Fale para as pessoas que elas precisam se arrepender para receberem o perdão dos pecados. E tudo isso porque nós já recebemos a promessa já se cumpriu, o Espírito Santo já veio. O que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos que nós devemos pregar Jesus, pregar aquilo que ele fez, pregar aquilo que ele ensinou em todas as nações. Pregue então sobre a pessoa, a obra e o ensino de Jesus em todas as nações. Nós já temos paz, nós temos propósito, nós temos plano e a promessa já foi cumprida. Que Deus nos ajude então a pregarmos a pessoa de Jesus, pregarmos o que ele fez por nós na cruz, pregarmos o que ele nos ensinou a todas as pessoas. Se nós não pudermos ir, nós vamos ajudar aqueles que vão. Mas estaremos com o nosso coração aberto para o dia que Deus nos chamar para ir também. Porque essa é a nossa missão, sermos testemunhas daquilo que nós vimos e ouvimos do que Jesus fez. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesses momentos de dúvida, nesses momentos de transição, nós queremos, ó Pai, desfrutar a paz que o Senhor tem para nós. Uma paz que não é dada como o mundo dá. E nós queremos cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a sermos mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos a praticar esse plano, não nos envergonharmos, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Então nos ajude a pregar em amor, para que o máximo de pessoas venham a ser salvas por Cristo Jesus. Muito obrigado porque a sua promessa já se cumpriu. Então que nós assim possamos, ó Pai, como discípulos de Jesus, cumprir a missão que o Senhor deixou para nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, para a glória e louvor do Senhor. Um grande abraço.